Gente, professor Alexandre de novo, suando a camisa, para mostrar para vocês como fazer um currículo campeão para o programa Jovem Aprendiz, para levar lá na empresa, levar no CIEE, levar na escola e conseguir se diferenciar das demais pessoas. Não deixe de colocar o seu curtir, deixar comentário, tanto se gostou, gostei, valeu, ou de repente até mesmo uma dúvida, olha, ainda não entendi isso. Vai ser um prazer ajudar você, tá? Mas enfim, essa talvez seja a parte mais complicada e que mais traz dor de cabeça para o aluno, para você que está assistindo e quer fazer o currículo. Por quê? Porque a gente não tem experiência de trabalho anterior. E a gente acredita que isso vai, acabar com a nossa chance. Não é assim. Como eu já disse nos vídeos anteriores, aprendiz é alguém que está entrando para aprender. Não vão exigir nada. Mas você pode fazer uma coisa bonita, um currículo legal, e com isso se diferenciar das outras pessoas, tá? Pois bem, olhem só o que eu fiz nessa página. E aí eu vou deixar um link com você, já deve estar aparecendo aqui em cima, um botãozinho I ou C, clica nele que você vai ser jogado para um outro vídeo em que eu comento um pouco mais a respeito disso. Mas vamos até aqui, depois você clica e assiste lá, tá? Eu não coloquei ali em cima experiência profissional. Percebam que está habilidades e competências na primeira linha que aparece para você. Habilidades e competências. Esse é o campo que vai substituir experiência profissional. E aí notem só o que é que essa pessoa aqui ela fez. E aí de repente você vai poder identificar o que você fez que pode cair aqui, ok? Então preste atenção. Esse rapaz aqui, ele fez o seguinte, ele trabalhou na igreja matriz. Trabalhou? Não. Mas olha só, ali está que de julho de 2016 e provavelmente atualmente também, ele fez o quê? Atendimento. Então ele fez atendimento na igreja matriz. Como assim? Vamos ver o que ele escreveu. Trabalho em campanhas de arrecadação de verbas para obras assistenciais da igreja matriz. Atuo como balconista em feiras e eventos, como festas juninas, natalinas e de venda de bolos e tortas no centro da cidade. Essa pessoa, ela está certa. Ela não trabalhou com vendas? Ué, se ela vendeu bolo, sim. Ela não trabalhou na barraca de quentão? Trabalhou, ela vendia quentão, ela vendia bolo de milho. Então ele trabalhou como vendedor. Olha que interessante então, ele atendia no balcão? Atendia no balcão, nessas feiras, nessas festas. Então ele teve experiência? Ele teve experiência sim, com atendimento no balcão e vendas. É isso que ele acabou de colocar. Ele não colocou que é experiência profissional. Ele contou que é uma habilidade que ele adquiriu quando tinha essas festas, ele ajudava. Ele mentiu? Não mentiu. Por que é interessante isso daqui? Independente se você seja católico, espírita, se você seja evangélico, mórmon, enfim, qualquer que seja a sua religião, geralmente existem eventos que você participa e ajuda numa arrecadação de verbas, montar uma festa, ajudar a fazer uma reforma nesse local. Então você pode pegar e fazer com que isso seja o quê? Com que isso seja uma referência sua, para mostrar que você faz as coisas. E você não é só aquela pessoa que fica no videogame o dia inteiro lá. Não, você é uma pessoa de ação. Você é uma pessoa que aprende a conviver com outras, aprendeu a trabalhar em equipe, já sabe como... Percebeu? Isso faz muita diferença. E é isso que essa pessoa aqui fez. Ela colocou que na igreja dela, ela fazia isso. Vamos ver outra situação. Aeromodelismo cai ou não cai? Então, só aeromodelo caiu ou não cai? É uma brincadeira que a gente está fazendo. Olha o que ele colocou. Desde julho de 2016 até hoje, portanto atual, eu tenho uma habilidade de montador e mecânico. Vamos ver o que ele escreveu. Ajuda a montar os aeromodelos e faço manutenção junto com meu pai e irmãos. Quando problemas inesperados surgem, ou estamos em casa aprimorando os projetos, todo o meu conhecimento é autodidata e amo ler sobre o assunto. Olha que interessante. Eu tenho alguém aqui que talvez eu possa colocar num almoxarifado, porque essa pessoa sabe lidar com peças, essa pessoa sabe um pouco de mecânica.
É lógico, ele vai entrar como aprendiz, mas ele já tem uma noção. Ele não mentiu aqui. Ele disse que quando ele vai fazer a brincadeira de aeromodelismo ou vai montar alguma coisa em casa, ele ajuda com uma atividade ou outra. Tudo que ele sabe, ele tem diploma? Não tem. Eu aprendi lendo por conta, não tenho diploma. Ele não está mentindo. Mas quando eu pego esse currículo, eu já sei onde é que eu poderia colocar ele, que ele iria render mais aqui na empresa. Ainda mais se ele fala que ele ama ler sobre o assunto, que ele gosta desse tema que está sendo colocado. Tá? Mas tem mais ainda. Asilo Dom Pedro II. Ele colocou que de janeiro de 2016 até hoje, ele é assistente de informática. Como assim? Olhem só o que ele escreveu. Trabalho instalando softwares e hardwares nos computadores e notebook dos idosos. Além disso, auxilio na parte administrativa com reparos, instalações e até em passar cabos para a rede de internet. Presto todo tipo de serviço na área de informática. Se um currículo desse chega na mão, o que a pessoa fala? Olha, aqui é todo mundo com 40 anos, a gente não sabe fazer nada. Vou pegar essa pessoa para ajudar o setor de TI. Mas eu já dei uma indicação de que eu já faço alguma coisa voluntariamente. Tenho diploma, eu fiz curso, não fiz, eu estou deixando bem claro aqui que é uma habilidade, de repente a cada 15 dias que eu ia lá fazer isso, mas eu estou deixando uma coisa bem diferente. Vamos ao outro ponto. Grêmio Estudantil Getúlio Vargas, maio de 2014 a maio de 2016. Para fazer parte desse Grêmio, que é aquela parte estudantil, né, que eles elegem algumas pessoas para cuidarem dos estudantes ali naquela escola, esse sujeito fez parte do Grêmio. Olha o que ele colocou. Eu fiquei durante 2 anos, maio de 2014 a maio de 2016, como tesoureiro. E aí olha o que ele colocou. Fui responsável pelo controle de caixa, fazendo o fluxo de caixa com suas respectivas entradas e saídas. Aí é um termo técnico, tá, gente? Entradas e saídas. Aprendi a fazer várias operações bancárias, planejar orçamentos, calcular custos, analisar investimentos e criar planilhas. Pego um currículo desse e eu já sei que essa pessoa vai para o setor de finanças ou contabilidade. Por que eu estou mostrando para vocês esses 4 exemplos? Porque tem uma coisa bem simples. Você percebeu que se você não faz isso, você pode passar a fazer? E aí faz diferença. Mas eu não fiz nada. Comece a fazer amanhã. Ou comece a fazer daqui a um tempinho. Ou se você não foi lá, de repente, no asilo instalar esses softwares, coloque facilidade com informática. Eu formato os computadores dos meus vizinhos, ajudo na instalação de programas, sempre vou lá resolver um problema quando trava a máquina de todo mundo aqui no bairro ou no condomínio. Você tem como montar um texto falando quais são as suas habilidades. E isso vai ajudar muito, porque mostra que você tem uma capacidade de se comunicar interessante, que você sabe quais são os seus potenciais e onde é que eu, empresa, vou poder utilizar você quando você vir como aprendiz para cá. Isso daqui, gente, é um modelo para que vocês possam entender um pouco mais. É claro que uma pessoa não faria tudo isso. Ela colocaria geralmente 2 habilidades que ela tem. Mas esse é um quadro para a gente raciocinar e você conseguir ter um exemplo melhor do que isso tudo significa. Vou deixar um link que deve estar aparecendo aqui em cima, que mostra um outro vídeo em que eu falei um pouco mais a respeito do assunto. Mas se você tiver dúvida, quiser de repente trocar uma ideia, vai deixando um comentário, se cadastra, deixa um curtir e sempre comentários novos, tá? Que a gente vai respondendo e vai vendo o que a gente pode fazer. O importante é você não ter dúvida na hora de montar o teu currículo. Volto com o último vídeo da série para a gente ver os outros itens do currículo que vai complementar as informações que vão para a tua empresa. Um abraço, sucesso e até daqui a pouco no outro vídeo.